Pois bem, meus irmãos, começamos então mais uma série de mensagens aqui na Igreja Batista em Araçás, nessas quartas-feiras onde nós estudamos a Palavra de Deus, onde a gente se aprofunda um pouco mais na Palavra de Deus. Estudos são momentos de aprofundamento na Palavra de Deus, e os irmãos percebem que existe uma diferença da mensagem do domingo e da quarta-feira, porque o domingo é um grande desafio. O desafio do domingo é falar para aquele que nunca ouviu uma mensagem do Evangelho, que nunca leu talvez nem um versículo da Bíblia, e falar também para o irmão que foi batizado em 1975. Então é um grupo onde duas pessoas precisam ser atingidas: quem nunca ouviu falar e quem já ouviu muitas vezes. Então esse é o desafio do domingo. O meio de semana é um desafio diferente, porque nós temos pessoas que estão aqui, mas são pessoas que é muito raro, não é que não aconteça, mas é muito raro que as pessoas estejam fazendo uma visita pela primeira vez na igreja no meio de semana. Geralmente é no domingo, não estou dizendo que não aconteça. Então, nas mensagens de meio de semana, e aqui na Igreja Batista em Araçás, aqui na Ibara, nas quartas-feiras, nós temos nos aprofundado em alguns temas específicos da Palavra de Deus. Nesse mês de dezembro, nós vamos tratar daquilo que estava em torno de Jesus, do entorno do nosso Mestre. Isso faz com que quando a gente se aprofunda na Palavra de Deus, quando a gente avança em alguns temas, isso faz com que a gente conheça um pouco mais a Palavra de Deus, e a partir daí conheça um pouco mais também o nosso Deus. Eu tenho certeza que às vezes você fica daí querendo fazer até pergunta, porque às vezes a gente joga um pouquinho mais pesado e você fica com vontade de levantar a mão, mas fica sem graça, fala, não vou perguntar, aí lá fora aborda a gente, conversa. Eu tenho certeza que você fica doido para participar, doido para querer interagir em alguns assuntos que são tão densos, e às vezes você está com uma dúvida que muitas vezes, na preparação do nosso esboço, elas não serão respondidas, mas nós estamos aqui também, quem sabe também para responder as suas perguntas em determinados momentos. Mas quando a gente faz isso, a gente está demonstrando também para nós mesmos e também para os nossos irmãos, que a gente quer conhecer um pouco mais sobre Jesus, e isso é o ideal. Por conta disso, eu quero te convidar a abrir a palavra de Deus no Evangelho de João, no capítulo 6, dos versos 25 até o 35. João, capítulo 6, dos versos 25 até o verso 35. Eu vou projetar, mas vou te pedir aquilo de sempre. Eu vou projetar e vou te pedir para que você não feche a sua Bíblia, não desmarque o texto. Em casa, faça a sua leitura. Em casa você faça seu devocional e verifique na palavra de Deus aquilo que foi dito aqui na mensagem. Então, na Nova Versão Internacional, o texto é narrado da seguinte maneira, acompanhe comigo. Quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe: Mestre, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: a verdade é que vocês estão me procurando porque viram os sinais miraculosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Então lhe perguntaram: o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, crer naquele que ele enviou. Então lhe perguntaram: que sinal miraculoso mostrarás para que o vejamos e creiamos em ti? Que farás? Os nossos antepassados comeram o maná no deserto, como está escrito: ele lhes deu a comer pão do céu. Declarou-lhe Jesus: digo-lhes a verdade, não foi Moisés quem lhes deu o pão do céu, mas é meu Pai quem lhes dá o verdadeiro pão do céu, pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo.
Disseram eles: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Então Jesus declarou: Eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. Palavra do Senhor. Meus irmãos, antes da gente começar a entrar mesmo no texto, vamos fazer só uma sequência aqui do capítulo 6 do Evangelho de João, porque é um capítulo muito rico. Por mais que seja o início do Evangelho de João, a gente precisa fazer uma caminhada. O Evangelho de João é conhecido como o Evangelho de alta cristologia. O que é uma alta cristologia? João já começa o Evangelho dizendo que Jesus é Deus, enquanto Mateus, Marcos e Lucas tratam como um plot twist, como já dizem os novos, a juventude aí, né, de série, que Jesus ele vem e se apresenta como Deus em determinado momento, ele diz ser Deus em vários momentos. O Evangelho de João já começa dizendo que Jesus é Deus lá no primeiro verso. O primeiro versículo de João já mostra claramente do que João está querendo dizer. Então é um evangelho um pouco diferente de Mateus, Marcos e Lucas. E João ele vem apresentando uma série de milagres que o evangelho não chama de milagre, chama de sinal. E aqui no capítulo 6, a gente tem logo a primeira multiplicação de pães. Jesus multiplica comida para um povo. Na sequência, o nosso Senhor caminha sobre as águas e Pedro dá uma voltinha também. Não caminha, nossa, como que Pedro andou na água, mas andou, os outros nem andaram. Pedro dá uma voltinha ali na água, afunda, Jesus o resgata. Depois, na sequência, Jesus chega do outro lado do lago de Genezaré, mar da Galileia, que não é um mar, é uma lagoa, não é o oceano, é uma porção de água que fica dentro do território de Israel, mais ao norte de Israel. Não é um mar necessariamente, é uma lagoa, é um lago com umas 19 quilômetros de comprimento e tudo mais. E Jesus chega do outro lado, ele é abordado por uma multidão. Lá na frente, um pouco depois desse momento que nós lemos, Jesus ele tem uma mensagem muito dura, com um grupo que estava com ele, e muita gente o abandona. Daí ele vira para os discípulos e fala: vocês também não me abandonarão? E Pedro diz: Senhor, para quem iremos nós, se só tu tem palavras de vida eterna? Perceba que ele não disse para onde, ele disse: para quem iremos nós? Esse conjunto de informações faz com que a gente perceba que existe uma diferença muito grande entre o discípulo e entre uma multidão. O discípulo sabe para quem ir, mas multidões pedem sinais, e esse é o título da nossa mensagem. As multidões pedem sinais. Então vamos lá, meus irmãos, vamos acompanhar aqui então as coisas que a gente aprende nesse texto, e como sempre a gente prepara 3 pontos, 3 tópicos, 3 informações que são importantes para que a gente possa acompanhar aqui o texto. A primeira coisa que a gente aprende é que a multidão, ela quer nada mais, nada menos que uma segurança material. Uma segurança material. Percebam, meus irmãos, que eles tinham tido já um sinal maravilhoso, um sinal poderoso do outro lado do lago. Jesus, na frente deles, Jesus, de forma poderosa e maravilhosa, multiplicou comida. De forma espetacular, nós não sabemos como, Jesus partia a comida e essa não acabava. A partir do momento que Jesus ia partindo, aquilo aumentava de forma admirável. E eles viram isso. Não só viram, eles se alimentaram disso. Imagine você ver uma pessoa com um pão francês, e essa pessoa alimenta um bairro com um pão, e sobra pães. Meus irmãos, isso é uma coisa fantástica. Era muito mais do que um bairro. Então Jesus, ele fez um sinal maravilhoso.
Na sequência desse sinal, o que o povo fez? O povo viu Jesus se deslocando, viu Jesus saindo, e o povo foi atrás. O povo foi atrás de Jesus. O texto aqui, ele não apresenta a condição econômica desse povo, não fala se o povo era um povo rico, não fala se o povo era um povo pobre, não fala se o povo eram idosos que não podiam trabalhar mais, se eram crianças que não tinham o que comer. O texto não diz. O texto diz que era uma grande multidão que se alimentou, estava escutando Jesus por muito tempo, em determinada ocasião precisava comer, e esse povo viu isso. Nós não sabemos a condição financeira deles, a quantidade de bens, nós não sabemos sequer se eram pessoas de saúde perfeita ou se eram pessoas que precisavam de algum tipo de atenção especial. Nós sabemos que eles comeram o suficiente para ficar satisfeitos e se admiraram o suficiente para dar a volta nesse lago e encontrar Jesus do outro lado. O primeiro aprendizado que a gente tira nesse texto é o seguinte: o que pretendemos quando damos uma volta no lago para encontrar Jesus? O que nós estamos indo atrás? O que nos fez admirar o Senhor a ponto de darmos uma volta no lago para tentar encontrar Jesus na outra praia, do outro lado da água? O que nós buscamos? Porque em determinado momento da nossa vida, meus irmãos, nós clamamos por milagre. Nós acabamos de ler aqui, nos pedidos de oração feitos no nosso grupo aprisco, aqui da Igreja Batista em Araçás, nós acabamos de ler pessoas clamando ao Senhor um milagre. Mas o que de fato nos faz ir atrás de Jesus? Eu vou trocar a pergunta. O que fazer quando o milagre não acontece? O que faremos? Vou mudar. O que faremos se o milagre nunca acontecer? E eu vou mudar. O que fizemos quando os milagres aconteceram? O certo é continuar adorando a Deus, em qualquer uma dessas três situações. Não estou dizendo que não vai acontecer, não estou dizendo que demorará a acontecer, nem estou dizendo que já aconteceu e você não reparou. Eu estou dizendo que em qualquer que seja a situação, quem dá a volta no lago precisa ir para adorar Jesus. Dar a volta no lago precisa ser um ato de contínua adoração ao Senhor, não a busca por uma segurança material. Nesse caso, a multidão queria o quê? Mais comida. Ele pode nos dar comida infinita, ele é aquilo que nos dá segurança alimentar, vamos atrás dele, vamos ver de novo ele fazer aquilo, ou então talvez, não sei, eu estou aqui fazendo uma conjectura, o texto não diz isso, então não tenha isso como uma verdade, não tenha isso como uma verdade do texto, é algo que eu posso imaginar. Nesse trajeto, rapaz, nós encontramos um camarada, que eu não sei se é mágico, eu não sei se é profeta, eu sei que ele tinha pouca comida e transformou em muita comida. Vamos lá ver? Não, vamos. Isso pode ter acontecido no trajeto. Muito mais pessoas estiveram ali ao lado de Jesus. Isso é completamente possível. Contudo, a multidão quer, mas não entende os sinais. De que adianta um sinal, um grande milagre, se isso não apontar para a glória de Deus? Uma vez, eu vou contar essa história, eu vou repetir, o pastor Flávio não estava no dia. Eu trabalhava numa produtora audiovisual, quando eu era mais novo, eu me formei em comunicação social, e eu trabalhei em produtora, um dos locais que eu trabalhei, uma produtora audiovisual, e a gente trabalhava com alguns contratos e estava dando um problema. Tinha um contrato que estava para vencer e não ia se renovar, e a gente ia perder uma quantidade considerável de recursos, a ponto de ter que fechar algum departamento e tudo mais. E eu já tinha voltado para Jesus nessa época, e o rapaz chegou para mim, o dono dessa produtora, falou assim: rapaz,
estou precisando da sua fé agora. Eu falei, é mesmo? Ele falou, é. Aí ele me explicou o motivo, eu falei, sim, pois não, conte com a minha oração. E no mesmo momento, eu fui lá para o local que eu trabalhava, fechei a porta e falei, Jesus, não só o meu pão depende disso aqui, muito mais famílias põem comida na mesa, partindo daqui e tudo mais e tal. E orei, não só eu, tinha outras pessoas também temente a Deus ali, e nós oramos separados e tudo mais, e no final do dia, lá pelas 6 horas, recebemos a ligação, o negócio estava fechado de novo, mais um ano prorrogado. Aí eu achei que era uma boa hora para evangelizar, falei, rapaz, meu Deus é grande demais. Ele falou assim, é mesmo, e eu sempre ando com alho no bolso. Eu falei, quê? Ele falou, quando acontece esses negócios assim, ó, você tem que ser sempre um alho no bolso, porque o alho te protege desses problemas. Eu falei, cara, você está comparando meu Deus com um dente de alho? Está certo que está descascado, mas você está comparando o meu Deus com um dente de alho? Você faz favor, não me pede para orar mais não, confia no alho, compra um monte, mas não me peça mais para orar, já que você tem um alho super poderoso aí no seu bolso. De que adianta, meus irmãos, um sinal, se nós não entendermos o sinal? Aliás, por que a gente é tão ligado a milagre? Por que cargas d'água nós precisamos de um sinal? Por conta disso, meus irmãos, por conta de uma multidão que é fanática por sinais, nós vemos instituições religiosas que forjam sinais. Não sei se você já viu entrevista de pessoas que são deficientes, que já levantaram de cadeira de roda mais de 2, 3 vezes. Pessoas endemoniadas que já deram entrevista e falaram, não, irmão, pagaram X para eu fazer não sei o que, é fulano que fez para... Pelo amor de Deus. Um monte de igreja que tem manias esquisitas, danças estranhas, um linguajar esquisito, tudo longe da palavra de Deus. Por quê? Porque as pessoas têm buscado sinais. Meus irmãos, a Bíblia diz que o sinal acompanha o que crê, não é o que crê que acompanha o sinal. A palavra de Deus, ela é rica e poderosa, ela já é sinal suficiente para que a gente entenda que isso aqui é um milagre. É só um milagre para fazer esse texto chegar em 2025, no fim de 2025, e ainda ser lido por uma multidão de pessoas. A gente não precisa buscar sinal se o sinal não for entendido pela palavra de Deus. Procura na internet, meus irmãos, igreja doida, coloca assim, no Google, igreja doida, coloca. Eu te desafio hoje, chegar em casa, ir no Google e colocar igreja doida. Nós temos sido envergonhados por pessoas que forjam sinais, fingindo-se evangélicos, fingindo-se cristãos. E está lá, igreja, aí que é o nome batista, não é patenteado, Igreja Batista Sovaco da Cobra, e faz de tudo, e é uma doideira, é uma bagunça, é uma gritaria, um cambalache, a palavra de Deus é esquecida, e as pessoas fazendo movimentos aleatórios, afirmando que aquilo é o poder de Deus, e muita gente tem buscado esse tipo de sinal. Meus irmãos, o poder do Altíssimo não é isso não, não. O poder do Deus Todo-Poderoso não é botar as pessoas passando vergonha na frente dos púlpitos, não. O Espírito Santo não tem por objetivo ficar derrubando os outros no chão. Ele é Deus, Ele não precisa disso. Mas o nosso Deus decidiu se revelar por intermédio de suas escrituras. Os sinais que acompanham os que creem, eles devem estar de acordo com as santas escrituras, não porque Deus é limitado ao texto, mas porque em sua soberania Ele decidiu que seria assim.
Deus é maior que o texto. Deus é maior do que as letras que foram digitadas aqui. Deus é muito maior que sua revelação. Mas Ele decidiu em sua soberania e graça que seria assim que Ele se revelaria a nós. Se eu acrescento alguma coisa aqui, eu digo: Senhor, o Senhor errou, precisava de mais um pouquinho. Quem sou eu para corrigir a palavra de Deus? É muita ousadia corrigir a palavra de Deus. Então, meus irmãos, de que adianta um sinal, se esse sinal não está de acordo com a poderosa palavra de Deus? De que adianta a maravilha, se no final o que eu procuro é a maravilha e não o autor dela? Isso aqui cabe para quem é líder de igreja, quem é uma pessoa de oração. Sempre ore. Alguém te pedir oração? Ore. Mas cuidado, quando a pessoa chegar para você e falar bem assim: ó, você orou por mim, deu certo. Cuidado com o teu coração, cuidado com aquilo que você vai sentir. A minha oração é forte. Cuidado com isso, meu irmão. Cuidado, cuidado. A sua oração não é forte, quem recebe a sua oração é forte. Então continue orando ao Senhor, e não esqueça de dar a glória para Ele, sempre que a sua oração for respondida e atendida, e te garanto que Deus ouve tua oração, te garanto que Ele ouve tua oração, eu garanto para você. Os ouvidos do Senhor estão sempre inclinados a um joelho dobrado e a uma voz que o clama, sempre, sempre, sempre. Ore ao Senhor, mas cuidado com o teu coração. A multidão quer sinal, mas não os entende. Não fique com a glória de Deus quando o Senhor responder sua oração para abençoar alguém. Entregue a glória ao Senhor. A gente também consegue entender e aprender nesse texto, lá nos versos 31 até o 34, é que a multidão quer um provedor, mas não quer um Senhor. Vocês acompanharam o texto? Ficaram tentando argumentar com Cristo. Não, mas aqui antigamente tinha isso, tinha aquilo outro, mas caiu lá, deu maná, deu comida, deu pão, e Jesus, como assim? Aí a multidão chega em determinado momento e fala assim: tá bom, entendi. Quais são as obras que nós precisamos fazer então para tentar resolver isso? Jesus respondeu: a salvação vem por meu intermédio e não pelas minhas façanhas. A salvação vem pela vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo, não pelos milagres e prodígios que Ele realizou. Quando a gente pensou nesse tema em torno de Jesus, a gente estava tratando, de fato, daquilo que aconteceu em volta de Jesus durante a sua caminhada por aqui. Naquele momento em que a onipresença de Deus ficou limitada por sua única decisão. Deus decidiu se limitar em determinado momento da história. Não que Ele seja limitado, mas Ele decidiu se limitar em determinado momento da história. Jesus disse: a salvação vem por mim. Por que vocês pedem sinais? Eles tinham acabado de ver um grande sinal, eles queriam outro sinal. Não, eles não queriam, eles queriam um provedor. Eles sabiam que Jesus tinha capacidade de fazer de novo, e eles queriam somente isso. Isso nos mostra algumas coisas. A primeira coisa é que sinal não é poder de convencimento para conversão. A segunda coisa, sinal pode ser mal compreendido. A terceira coisa que a gente aprende nesse tópico aqui é que sinal não salva ninguém. A resposta disso é o final desse capítulo 6, onde a multidão se afasta de Jesus depois desse discurso duríssimo de Jesus. Isso é tão sério que em Mateus 24, o nosso Senhor pede para que nós tenhamos cuidado com os sinais e maravilhas praticados por falsos cristos e falsos profetas. Veja bem, Jesus não disse que são falsos sinais. Ele disse que são falsos cristos e falsos profetas que fazem sinais. Nós não somos aqueles que seguem sinais. Os sinais acompanham os que creem. Isso é muito sério. O nosso Senhor nos alertou em relação a isso. Então, meu irmão e minha irmã,
Não procure o sinal, não procure um provedor, mas curve-se ao Senhor. Nossas buscas não precisam ser pelos milagres de Jesus, mas pelo Jesus que pode fazer milagre, e pode fazer, Ele pode fazer, mas não é por isso que nós temos que o servir. Nós precisamos servir a Jesus porque Ele é Senhor. Muitas pessoas querem buscar Jesus somente Salvador, mas Jesus é também e definitivamente Senhor. Ele não é só Salvador, é o nosso Senhor e Salvador, e deve estar no lugar que merece, que é entronizado sempre, e eu no meu lugar que eu mereço, que é aos pés da cruz, ajoelhado. A conclusão desse texto é que Ele é mais que segurança, mais que milagres e mais que provisão. Jesus não é um pão simples, Ele é o pão da vida que desceu do céu. No entorno de Jesus tinha muita coisa acontecendo, muita gente, e Jesus sabia o que estava acontecendo. Jesus, ao mesmo tempo que Ele era homem, Ele era Deus. Ao mesmo tempo que Ele assumiu a limitação humana, porque Paulo diz que Ele se esvaziou de sua glória, ainda assim Ele tinha sua onisciência e sabia as coisas que estavam acontecendo ao seu redor. Jesus sabia quem era dele e quem não era. Jesus nunca foi pego de surpresa. Jesus que escolheu Judas. Então Jesus, Ele não foi surpreendido por uma multidão que do outro lado, Jesus, cheguei, você não imaginava por essa. Não, mas barulhos e movimentos não podem nos arrebatar. Jesus precisa ser o fim, a finalidade, aquilo que nós procuramos, todas as vezes que nós prestamos culto ao Senhor. Nosso Senhor é muito mais do que segurança financeira, é muito mais que milagres, é muito mais que provisão diária. Jesus é muito mais do que isso. Jesus é muito mais do que a igreja brasileira que pode cultuar de portas abertas. Jesus também é poderoso para aquelas igrejas que não podem cultuar. É o mesmo Senhor, é o mesmo Jesus, é o mesmo Deus, é o mesmo Senhor e Salvador. O mesmo Deus Todo-Poderoso que para a sua glória permite que nós tenhamos um culto de portas abertas, é o mesmo Senhor e Salvador que na sua permissão faz com que igrejas façam seus cultos de porta fechada. Jesus não está ausente lá, é o mesmo Senhor. Jesus não é segurança, milagre e provisão. Jesus é Senhor e Salvador de uma vida eterna. Nós não podemos adorar ao Senhor somente para as coisas desse mundo. Nós não podemos procurar o Senhor somente para que se resolvam problemas relativos a este mundo. O nosso Senhor nos prometeu uma vida eterna pós essa. Só que nós temos amado tanto essa nossa vida, tanto essa encarnação que temos, de estarmos aqui encarnados no sentido de vivos, caminhando todo dia para a morte, né? Que nós esquecemos de orar ao Senhor por nossa vida eterna. Então nós queremos ter uma vida, não somente uma vida de segurança, mas uma vida onde o Senhor opera milagres e nos dê provisão, a ponto das pessoas hoje esquecerem os limites estéticos e passarem, não aceitarem mais o seu próprio envelhecimento. As pessoas hoje querem ser infinitas neste mundo, jaz no maligno. Isso acontece dentro da igreja também. Nós precisamos entender que o nosso Senhor que o nosso Salvador é sobretudo Senhor de nossas vidas, que os nossos joelhos precisam estar dobrados, diferente dos joelhos das multidões. Nós precisamos estar próximos de Jesus como os discípulos, não como uma multidão em busca de sinais. Nós precisamos responder como Pedro responde aqui no final desse capítulo: para quem iremos nós, se só tu tens palavras de vida eterna? Essa multidão sabia para onde ir. Jesus está lá,
então vamos para lá. Para onde vamos? Vamos para o outro lado deste lago. Pedro deu a resposta correta. Para quem iremos? Porque não importa onde, importa quem, importa Jesus. O convite da palavra de Deus hoje é para que nós não sejamos uma multidão com a barriga cheia e coração vazio de Jesus, mas para que a gente seja um grupo de discípulos que caminha com Jesus, mesmo que isso seja de barriga vazia. Vamos orar a Deus? Vamos falar com o Senhor e agradecer por sua santa palavra, e bendito seja Deus. Senhor, Deus Pai Todo-Poderoso, muito obrigado, Deus, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Obrigado, Deus, porque a tua paz, que excede todo entendimento, caminha conosco. Obrigado, Jesus, por tua provisão, obrigado por sua segurança e obrigado por seus milagres. Mas mesmo que nada disso acontecesse, muito obrigado pela salvação. Nós entendemos que o Senhor é também nosso Salvador, mas sobretudo, jamais deixará de ser Senhor. E que a graça soberana de Jesus, o amor do Pai e as doces e benditas consolações do Espírito de Deus esteja sobre toda a igreja espalhada pela face da terra, não só hoje, mas para sempre. Amém.